Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos para acompanhar a narração desse evento chamado Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos quando estavam reunidos no cenáculo. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como o agitar de um vendaval impetuoso que encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos diziam: não são acaso galileus todos estes que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos com a ação do Espírito na comunidade dos discípulos de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, isto é o cumprimento de uma promessa. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei sobre vós o Espírito Santo, Paráclito, Defensor. Ele vos recordará tudo aquilo que eu vos ensinei. O Espírito vem para recordar à comunidade a sua missão. A partir daquele momento, as portas se abriram, eles perderam o medo e passaram a pregar a ressurreição do Senhor Jesus. E a comunidade, naturalmente, ficou estupefata, admirada com o que estavam assistindo. É que o Espírito Santo move a comunidade, o Espírito Santo move a igreja, o Espírito Santo inspira os seus mensageiros a anunciarem. Ficavam maravilhados. Nós vimos que estavam em Jerusalém pessoas de todas as partes do mundo para uma grande festa, chamada Festa da Colheita. E ali as nações todas, diante dos apóstolos, escutavam o anúncio e compreendiam. Que linguagem nova era essa? A linguagem do Espírito é, sobretudo, a linguagem do amor. De agora em diante, as nações se entendiam. Essa é a proposta do Espírito agindo no meio da igreja, fazer com que todos nós os compreendamos. Você pode também passar para a carta de São Paulo aos Gálatas. No capítulo 5, você vai acompanhar a chamada de atenção que Paulo faz para aqueles que recebem o Espírito. Quem são esses? Todos nós batizados, somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, só que ele chama-nos a atenção para que nós vigiemos contra as obras que são contrárias ao Espírito. Ele diz que existem obras que são contrárias ao Espírito, como a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, as rixas, os ciúmes, as iras e discussões, discórdia, divisões, todo tipo de coisa que impede do cristão se realizar. Mas os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão e o autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. Querido amigo, hoje a gente pede de Deus que é o Espírito do amor, o Espírito da alegria. O Papa Francisco tem insistido tanto que nós, os cristãos, não sejamos cristãos tristes, mas alegres. De que alegria fala o Papa Francisco? Não apenas do barulho, porque nem todo mundo barulhento é naturalmente uma pessoa alegre. Às vezes o excesso de barulho, ele é o grito de desespero de um coração vazio. Que esteja dentro de você o Espírito agindo e que você experimente a alegria verdadeira, a paz e a serenidade.
Nosso programa tem sempre dado espaço para que as pessoas se comuniquem conosco, façam as suas perguntas e nós responderemos. Nós vamos responder a pergunta da Adriana Santos, de Manaus. Padre, qual a importância dos sacramentos? Adriana, os sacramentos são sinais privilegiados que nos revelam a graça de Deus. Por definição, se diz que sacramentos é um sinal visível da graça invisível de Deus. A Igreja reconhece 7 sacramentos instituídos pelo Senhor. Os 3 primeiros, chamados sacramentos da iniciação à vida cristã, são o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Por estes sacramentos, nós tornamos visível a nossa opção por Jesus. Depois existem 2 outros sacramentos, chamados sacramentos da cura. O sacramento da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Um dia eu vou, neste programa, detalhar sacramento por sacramento. Mas só a respeito, por exemplo, da unção dos enfermos, lá na carta de São Tiago ele diz assim: alguém está contente? Cante. Alguém está sofrendo? Reze. Mas se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e unja com o óleo em nome do Senhor. Você pode conferir isto na carta de São Tiago, lá no capítulo 5, e você vai perceber que é instituído por Jesus. Depois, outros 2 sacramentos, chamados sacramentos do amor, sacramentos da doação. São o sacramento da ordem, recebem os diáconos, os padres e os bispos. E o sacramento do matrimônio, onde o amor é vivido na forma de doação, formando uma família. Os sacramentos são, portanto, sinais visíveis da graça invisível de Deus. Próximo bloco nós vamos visitar o Dom Mário Antônio, conversar com ele sobre esta festa e o seu significado real para a Arquidiocese de Manaus.